Família, atenção, chama todo mundo para a live, chama. Notícia de última hora, acaba de sair agora. Acabou, família. O Barbudo vai voltar para cadeia, de lá onde ele nunca deveria ter saído. Trump manda exército, o negócio ficou apertado, chicote de aço estralando, bambu gemendo, pau torando. Dá o like, chama todo mundo para a live, compartilha ao máximo, porque a coisa tá ficando apertada, família. Você vai prestar muita atenção agora. Eu já falei, já bati aqui, já gritei. Apito final foi dado, família. É game over, fim de jogo, tanto para o Barbudo, tanto para o Careca. O Trump foi levado ao seu limite e agora ele partiu para cima sem choro e sem vela. E eu vou mostrar isso aqui tudo para vocês agora. Mas antes, já peço a você, família, vai deixando muito like aí. Não deixe que o algoritmo enterre esse vídeo. Chama todo mundo para a live. Dá o like, compartilha. Vem comigo, entra comigo aqui nessa live. Entramos aí um pouco atrasado, mas o importante é que nós estamos aqui para trazer para você a verdade dos fatos, para vocês, a verdade dos fatos na velocidade da web. Não tem mais solução. O Brasil foi cercado. Acabou. Não adianta, Barbudo esquece, jamais será candidato a nada, nem a porteiro de puteiro, acabou. Fim de jogo para o Barbudo, veja isso aqui, o Trump não está de brincadeira, vamos ouvir. Trump ameaça enviar o exército dos Estados Unidos para prender Alexandre de Moraes. O mundo inteiro está em choque. Em um discurso explosivo, Donald Trump afirmou que Alexandre de Moraes violou gravemente os direitos humanos no Brasil. Ele deve ser tratado como criminoso internacional. Mas o que ninguém esperava foi o que veio depois. Trump declarou publicamente que se o Brasil não agir, os Estados Unidos podem intervir diretamente. E usou as palavras exatas. Se for necessário, mandaremos forças para capturá-lo. Sim, Trump sugeriu usar o exército americano para prender um ministro da Suprema Corte brasileira. A declaração gerou pânico em Brasília. Fontes revelam que o governo Lula entrou em estado de alerta máximo e o STF convocou reuniões de emergência. Para Trump, Moraes censurou opositores, prendeu adversários políticos e calou jornalistas. E agora ele deve pagar. Nunca na história moderna um líder americano falou em invadir um país aliado por causa de um juiz. Mas agora, a tensão é real. Primeiro, é inadmissível que um presidente de qualquer país do mundo dê palpite sobre a decisão da Suprema Corte de um outro país. Presta atenção aqui, Fábio. Para quem tá falando que vai dar em pizza, que não ia dar em nada, Baba Rui, vai dar nada. Baba Rui, vai dar nada, vai dar pizza. Olha o tamanho da pizza aqui que vai dar. Eu falei que esse dia ia chegar, estamos ao vivo, meu querido. Ao vivo e a cores, ao vivaço, agora à noite, trazendo para você o melhor do jornalismo independente. Vamos aqui colocar para quem tá chegando agora. Dá o like, família. Vamos romper os 1000 likes aí rapidinho. Preste atenção e vamos ouvir aqui desde o início. Urgente! Trump ameaça enviar o exército dos Estados Unidos para prender Alexandre de Moraes. O mundo inteiro está em choque. Em um discurso explosivo, Donald Trump afirmou que Alexandre de Moraes violou gravemente os direitos humanos no Brasil. Ele deve ser tratado como criminoso internacional. Mas o que ninguém esperava foi o que veio depois. Trump declarou publicamente que se o Brasil não agir, os Estados Unidos podem intervir diretamente. E usou as palavras exatas. Se for necessário, mandaremos forças para capturá-lo. Sim, Trump sugeriu usar o exército americano para prender um ministro da Suprema Corte brasileira. A declaração gerou pânico em Brasília. Fontes revelam que o governo Lula entrou em estado de alerta máximo e o STF convocou reuniões de emergência. Para Trump, Moraes censurou opositores, prendeu adversários políticos e calou jornalistas. E agora ele deve pagar. Nunca na história moderna um líder americano falou em invadir um país aliado por causa de um juiz. Mas agora, a tensão é real. Primeiro, é inadmissível que um presidente de qualquer país do mundo dê palpite sobre a decisão da Suprema Corte de um outro país. Não é correto você ficar julgando as pessoas. Num país não pode ficar se intrometendo na vida do outro, querendo punir um outro país. Isso não tem cabimento. Na verdade, a prisão de Maduro não significa somente a queda de um ditador da Venezuela. Significa, na verdade, que os Estados Unidos agora está
e posse de informações estratégicas, não somente da questão do narcotráfico internacional, mas de acordos e de intenções da China, Rússia e Brasil. Então, isso vai, com certeza, influenciar na vida do Lula neste ano 2026. E eu já arrisco dizer logo de cara que é muito provável que o sistema arrume um jeito de tirar o Lula da parada, porque senão todo o sistema vai ruir. Que Maduro agora vai delatar muitas informações importantes. Acabou de vazar a primeira parte da delação de Nicolás Maduro nos Estados Unidos. E os nomes que aparecem no depoimento vão chocar o Brasil inteiro. Lula está na lista. Era esperado. Mas tem nome que ninguém imaginava que estaria ali. Alexandre de Moraes aparece na delação de Maduro. Isso mesmo que você ouviu. Família, entra comigo aqui, porque o trem tá ficando, o caldo está engrossando. Quando eu falei com vocês aqui que o chicote ia estralar, que o bambu ia gemer, que esse dia chegaria, muitos não acreditaram. Falaram que era balela, falaram que não, Barba Ruiva, você tá equivocado. Barba Ruiva, não vai dar em nada. Muitos falaram aí, os pizzaiolos de plantão, né? Ah, isso é balela, Barba Ruiva. É balela, deixa de história, é lero-lero, é lero-lero, é lesto-lesto. Agora engole. Chupa essa azeitona. Vamos lá. Chupa essa azeitona. Tá pegando o rato pra tudo enquanto é lado. Ó. O que é isso? Guarda de trânsito? Não, filhão. Tem nada de guarda de trânsito, não. Isso aqui é o apito final. Acabou a patifaria, a canalice. Acabou. É game over. É rato pego. Acabou. Não dá mais. Realmente mudaram muitas coisas no tabuleiro do jogo estratégico para este ano 2026. Então fica até o final desse vídeo, porque o que você vai ouvir aqui, você possivelmente não está ouvindo aí em grande parte dos veículos de comunicação. Na verdade, a prisão de Maduro não significa somente a queda de um ditador da Venezuela. Significa, na verdade, que os Estados Unidos agora está em posse de informações estratégicas, não somente da questão do narcotráfico internacional, mas de acordos e de intenções da China, Rússia e Brasil. Então, isso vai, com certeza, influenciar na vida do Lula neste ano 2026. E eu já arrisco dizer logo de cara que é muito provável que o sistema arrume um jeito de tirar o Lula da parada, porque senão todo o sistema vai ruir. A gente está falando com uma teia de corrupção mundial que é feita especificamente por um foro de São Paulo, com algumas das potências que rivalizam com os Estados Unidos. E claro que muita gente vai falar uma outra história, uma outra narrativa sobre esse episódio, mas a gente sabe que o que vale mesmo é o dinheiro, muito mais do que o bem-estar da população. O que eu acho que vai acontecer é que Maduro agora vai delatar muitas informações importantes, não somente do governo dele, mas da época do chavismo, porque ele tem interesse, primeiro na vida dele, depois na vida da família dele, e segundo porque ele vai ter uma vida confortável. E ele apresenta isso de forma muito clara quando você vê as cenas dele já preso ali dentro daquele departamento onde ele está agora e vai ser julgado, acho que nessa próxima semana. Bom, antes da gente continuar, eu quero falar que sou Carlos Stefan, arquiteto de narrativas, especialista em estratégia de campanhas políticas. Então eu peço para que você curta esse vídeo, se inscreva no canal. A gente está tendo um número de acessos muito legal, mas pouca gente está se inscrevendo e isso me ajuda demais, tá legal? Olha, a gente sabe que o Lula ele está com muitos problemas internos no Brasil. Primeiro, porque ele tem uma relação muito estreita com o STF, e essa relação a gente sabe que é uma relação política e, infelizmente, ao que tudo indica, uma relação que transcende a linha do limite. Então a gente está tendo esse escândalo com relação ao Banco Master e com muitos outros ministros. Agora, o que a gente deixou passar batido é que nessa tirada de taxas, de algumas taxas do Brasil e do nome do Alexandre de Moraes na lista da Magnitsky, talvez tenha sido uma arapuca para o Lula. Isso que eu estou falando, foi uma arapuca para o Lula. Por quê? Ele pode sim ter
de uma certa maneira, dado algumas indicações de como é, ou de como é o dia a dia do Maduro, e com isso, Maduro pode ter sido, sim, preso por algumas dessas informações, ou seja, meio que ele deixou ali aberto ali algumas estratégias de Maduro e, em contrapartida, o Trump tirou ali o nome do Alexandre da Magnitsky. Mas olha só que louco, se você pegar a postagem de um dos comandantes do alto comando do governo de Maduro, logo após a prisão de Maduro, foi exatamente uma cutucada no governo brasileiro. E isso foi muito contramão. Por que os venezuelanos fariam isso, né? No caso, o comando lá do alto comando do Maduro. E isso ficou muito claro para mim. Eu acho que eles sabem que teve ali um X9 na parada. E sem muitas delongas, eu acho que o Lula está muito preocupado mesmo, porque, percebe, durante a campanha, ele vai ter que defender as façanhas dele, os resultados dele no seu governo, e não teve nenhuma. A gente sabe que ele governou olhando só pelo retrovisor, ele fez, na verdade, um sequestro político, primeiro do voto do seu próprio eleitor, porque ele disse que iria combater tudo aquilo que ele criticou na questão do governo do Bolsonaro, ele fez tudo ao contrário. Sigilo de 100 anos, que ele disse que ia derrubar, ele aumentou o sigilo, a questão do gasto público, que não tinha, ele aumentou o gasto público, ou seja, ele não diminuiu a máquina. A gente sabe que os socialistas, que as pessoas de esquerda têm essa tendência do Estado mais gordo, né, do Estado mais expansivo, mas o Lula ultrapassou a linha do limite. Isso sem falar nas falsas acusações, enfim, e a gente sabe também que no governo dele a gente teve muitas polêmicas, polêmica no Ministério, assédio sexual, agora teve o escândalo dos Correios, né, que é a greve, porque ele deixou essa questão os Correios precisavam ser privatizados, os Correios faliram, ou seja, esse empréstimo que foi dado para pagar as dívidas do Correio, a gente sabe que logo o próximo governo vai ter que estancar isso como? Privatizando os Correios. E, além disso, tem aí outros escândalos envolvendo gente da própria família, com mesadinha. E aí, nessa loucura toda, explode também uma série de indícios de corrupção com relação ao STF. Não dá para segurar, né? E até porque o governo brasileiro sabe que o problema não é você conseguir ali maquiar com a mídia, mas é ali no caixa, na etiqueta do caixa, no bolso do brasileiro, que tem um poder de compra totalmente diminuído e que está perdendo os acessos às coisas básicas que o brasileiro tinha em qualquer outro governo, inclusive do próprio Lula. Então, eu acho que o Lula vai ter que criar uma estratégia, e essa estratégia não seria outra senão abrir mão, pegar o seu bonezinho e ir embora. Porque dentro desses resultados possíveis, a gente acompanhando, percebe que a Colômbia será a bola da vez e o Brasil é o país com maior extensão territorial, recursos públicos. Aqui a gente tem a maior produção de suco de laranja do mundo, de ovos, de álcool, de uma série de produtos e insumos. A gente alimenta 1/4 da população mundial, ou seja, é muita coisa. E a gente é muito desorganizado. Então percebam que todos os estados, todos os governos que têm um governo onde a corrupção ela é muito instrumentalizada, você acaba colocando ali a própria corda no pescoço. E isso é o resultado final. Então pega, por exemplo, o caso da Venezuela. Eles roubaram tanto, o Estado roubou tanto a população, a corrupção foi tão gigantesca, que as Forças Armadas não tinham defesa. E muita gente está falando, olha, as Forças Armadas facilitaram para a captura do Maduro. Não, eles não têm nada, os soldados são desnutridos, né? Eles não têm equipamento. Alguns equipamentos que eles têm de alta tecnologia foram dados pela China e pela Rússia. Mas aí, você pega um MiG russo, e quem vai pilotar aquilo? Vai ser quem? O seu José? O seu José? Não vai ser ele. Vai ter que ser um russo, e o russo não vai se meter na guerra. Então, é claro que a mesma coisa está acontecendo com o Brasil. Nosso exército ele é sucateado. A gente tem agora um sistema de ideologia instalado
dentro do exército brasileiro, dentro dessa cultura woke, mas eles não pensavam, nunca ninguém iria imaginar que um presidente do porte do país, dos Estados Unidos, tivesse aquilo roxo para chegar lá e tirar o cara pela goela. E foi isso que os Estados Unidos fez. Então, o Lula, quem é o Lula? O Lula é você sabe o que ele é, não preciso dizer aqui, não preciso traduzir, você já sabe. A gente vê aí também algumas pessoas nas redes, pessoal do lado da esquerda, defendendo a questão da Venezuela, como se eles vivessem lá. Eu tenho uma tia e tenho uma prima que moram na Venezuela, em Caracas, assim, a vida toda. E, assim, elas sofrem, elas não conseguem, às vezes, comprar papel higiênico. E num supermercado não acham papel higiênico, porque eles não têm insumo, não têm produção, não tem nada. É um país miserável, com uma riqueza natural incrível, um povo incrível, sofrido, que cata lixo e come lixo na rua. Sinceramente, pelo lado do Flávio Bolsonaro, agora ele está com a faca e o queijo na mão. Um pai sequestrado, um governo que não anda, uma crise dentro do Supremo Tribunal, você tem a questão de um ditador preso, que é o Maduro, que vai delatar tudo, não vai sobrar nada, e você tem a bola da vez também, que é lá o presidente da Colômbia, e tem eleições neste ano lá na Colômbia. Claro que tudo isso que eu estou dizendo é uma leitura dentro do que está acontecendo nessas últimas horas, mas é uma consequência. Vamos aos fatos que acabaram de vazar há poucas horas. Maduro está preso em Nova York desde a captura há 8 dias, sendo interrogado diariamente por promotores federais americanos, e tomou decisão estratégica: fazer delação premiada completa, entregar tudo. Absolutamente tudo que sabe sobre Fórum de São Paulo, narcotráfico, lavagem de dinheiro e corrupção na América Latina. Por quê? Porque está enfrentando acusação de narcoterrorismo, que pode resultar em prisão perpétua. Quer acordo? Quer redução de pena? E tem informações valiosas para negociar. Primeira parte da delação vazou ontem à noite para a imprensa americana. New York Times conseguiu acesso ao documento preliminar através de fonte dentro do Departamento de Justiça e publicou trechos bombásticos na edição desta madrugada. O conteúdo é absolutamente devastador para meia dúzia de governos latino-americanos, principalmente Brasil. Maduro confirma no depoimento que Fórum de São Paulo era muito mais que organização política. Era estrutura sofisticada de lavagem de dinheiro de narcotráfico para financiar partidos de esquerda em toda a América Latina. Operava desde 1990 e movimentou bilhões de dólares ao longo de 3 décadas. Maduro detalha como o esquema funcionava tecnicamente. Venezuela produzia cocaína em laboratórios clandestinos, controlados por Cartel de los Soles. Esse cartel era formado por generais e coronéis das Forças Armadas venezuelanas. Militares de alto escalão participavam diretamente da produção e distribuição. Cocaína era vendida para cartéis mexicanos, colombianos e brasileiros. Dinheiro voltava através de empresas fantasmas registradas em paraísos fiscais: Suíça, Panamá, Ilhas Caimã, Luxemburgo. E dali era distribuído para contas de partidos políticos, campanhas eleitorais, compra de apoio parlamentar, financiamento de mídia alinhada, pagamento de formadores de opinião. Tudo documentado, tudo rastreável. E Maduro está entregando documentação completa. Compartilhe esse vídeo com urgência máxima. Delação de Maduro cita Lula e Moraes diretamente. Pausa. Manda em 3 grupos diferentes. Volta, pontos Brasil, era destino prioritário do dinheiro. Recebia fatia maior que todos os outros países somados. Por quê? Porque Brasil é a maior economia da região. Porque eleições brasileiras custam fortunas. Porque controlar Brasil significa controlar geopoliticamente a América do Sul inteira. Então o investimento prioritário era sempre Brasil. Maduro confirma que entre 2006 e 2022 foram transferidos exatos 432 milhões de dólares para operações políticas no Brasil. 432 milhões. Não é estimativa. É valor exato que aparece em planilhas que Maduro entregou para promotores americanos. E Lula é citado nominalmente 17 vezes só no documento preliminar. Maduro diz que Lula era coordenador-geral do esquema no Brasil, desde a fundação do Foro de São Paulo. Que Lula decidia pessoalmente como o dinheiro seria distribuído, quais campanhas receberiam quanto, quais candidatos eram estratégicos, quanto iria para a mídia, quanto para a compra de parlamentares, quanto para movimentos sociais. Lula controlava tudo. E Maduro não está fazendo acusação vazia. Está entregando provas documentais físicas, extratos bancários detalhados com origem e destino de cada transferência, ordens de pagamento assinadas,
E-mails trocados entre assessores dele e assessores de Lula discutindo valores e estratégias. Gravações de conversas telefônicas, onde distribuição de recursos era combinada. Atas de reuniões secretas do Foro de São Paulo, onde planilhas eram apresentadas e aprovadas. Promotores americanos estão fazendo perícia completa em toda a documentação, verificando a autenticidade, cruzando dados. Mas a avaliação preliminar é que material é legítimo. Papéis timbrados conferem. Assinaturas batem com padrões conhecidos. Datas são consistentes. Valores coincidem exatamente com movimentações financeiras já rastreadas anteriormente por inteligência americana. Está tudo se encaixando perfeitamente. E agora vem a bomba que absolutamente ninguém esperava. Maduro cita Alexandre de Moraes. Ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil aparece na delação. Por que diabos nome de Moraes estaria em depoimento de ditador venezuelano sobre narcotráfico e lavagem de dinheiro? Conexão revelada é chocante. Segundo Maduro, em 2019, quando Bolsonaro acabava de assumir presidência e estava desmontando esquemas do PT, surgiu um problema grave. Bolsonaro estava investigando a origem de recursos de campanhas petistas. Estava autorizando a Receita Federal a quebrar sigilos bancários. Estava dando carta branca para a Polícia Federal investigar lavagem de dinheiro sem interferência política. E isso ameaçava expor toda a estrutura de financiamento do Foro de São Paulo. Se investigações avançassem, chegariam inevitavelmente no dinheiro venezuelano. Chegariam nos 432 milhões. Chegariam em Lula. Chegariam em todo o PT. Seria colapso completo do sistema. Então precisavam bloquear investigações, precisavam parar Bolsonaro. E precisavam de alguém dentro do judiciário com poder suficiente para fazer isso. Alguém que pudesse abrir inquéritos contra investigadores, que pudesse censurar a divulgação de informações, que pudesse prender quem chegasse perto demais da verdade. E segundo Maduro, foi nesse contexto que Alexandre de Moraes entrou no esquema. Maduro afirma que em junho de 2019 houve reunião secreta em Caracas. Participaram representantes da Venezuela, de Cuba, da Bolívia e do Brasil. O lado brasileiro foi representado por 2 assessores muito próximos de Lula. Maduro não identifica quem eram ainda nessa parte preliminar da delação. Diz que vai revelar nomes na segunda fase do depoimento. Nessa reunião, foi decidido que Moraes seria a peça-chave da estratégia de proteção. Moraes tinha sido recém-nomeado para a STF por Temer, mas já demonstrava alinhamento ideológico com a esquerda. Já demonstrava disposição para atuar politicamente. E, principalmente, já demonstrava que não tinha limites éticos ou legais quando decidia perseguir alguém. Comente aqui embaixo seu choque com essas revelações sobre Moraes. Maduro afirma que foi acertado que Moraes receberia apoio logístico, jurídico e financeiro para abrir inquéritos contra bolsonaristas. Inquérito das fake news. Inquérito dos atos antidemocráticos. Inquérito do 8 de janeiro. Todos esses inquéritos tinham o objetivo real de bloquear investigações que pudessem chegar no dinheiro venezuelano. E em troca desse trabalho, segundo Maduro, Moraes receberia proteção futura. Se algum dia precisasse de exílio, Venezuela ofereceria. Se precisasse esconder dinheiro, estrutura venezuelana ajudaria. Se precisasse desaparecer, rota de fuga estaria garantida. Era seguro para Moraes atuar sem medo de consequências. E Maduro vai além. Afirma que o escritório de advocacia da família de Moraes recebeu contratos superfaturados de empresas ligadas à Venezuela entre 2020 e 2022. Contratos totalizando exatos 9 milhões de reais. Valor específico que aparece em documentos que Maduro entregou. 9 milhões de reais. É exatamente o valor do contrato que o escritório da família Moraes fez com o banco de Daniel Vorcaro, que já era conhecido. Mas agora, Maduro está revelando que dinheiro desse contrato vinha originalmente da Venezuela. Era lavagem. A empresa brasileira recebia dinheiro venezuelano através de triangulação complexa e repassava como contrato legítimo para o escritório de Moraes. Lavagem perfeita. Promotores americanos consideram essa parte da delação extremamente grave, porque, se confirmada, significa que ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro está comprometido com organização criminosa internacional. Está recebendo dinheiro de narcotráfico e está usando o poder judicial para proteger o esquema. É corrupção em escala gigantesca. E tem mais. Maduro revela que Moraes não foi o único juiz brasileiro no esquema. Havia rede inteira dentro do judiciário. Maduro cita pelo menos outros 4 magistrados brasileiros que receberam benefícios em troca de decisões favoráveis ao PT e contrárias a investigações. Não identifica nomes ainda, mas promete revelar na segunda fase com provas documentais. E essa rede judicial era coordenada por quem? Por Lula, pessoalmente. Maduro descreve Lula como o cérebro da operação brasileira. Lula que articulava com juízes, Lula que negociava proteções, Lula que distribuía recursos, Lula que garantia que o sistema continuaria funcionando mesmo depois dele sair da presidência.
e funcionou perfeitamente, até a captura de Maduro, porque Moraes conseguiu bloquear toda e qualquer investigação que se aproximasse perigosamente da verdade. Prendeu investigadores, censurou jornalistas, intimidou empresários, perseguiu políticos e garantiu que dinheiro venezuelano nunca fosse descoberto. Mas agora Maduro está contando tudo, e Estados Unidos tem jurisdição para agir. Por quê? Porque parte do dinheiro passou por bancos americanos, porque lavagem envolveu território americano, porque narcotráfico afetou diretamente Estados Unidos com fentanil e cocaína entrando no país. Então o Departamento de Justiça americano pode processar todos os envolvidos mesmo sendo estrangeiros. E já começou. Promotores americanos emitiram ontem mandados de busca e apreensão internacionais para 13 pessoas citadas na delação de Maduro. Lista não foi divulgada publicamente ainda, mas fontes confirmam que há brasileiros na lista. Possivelmente Lula, possivelmente Moraes e possivelmente outros ex-ministros e assessores. Mandados internacionais significam que, se essas pessoas pisarem em território americano ou em país que tem tratado de extradição com Estados Unidos, serão presas imediatamente. É cerco judicial se fechando. É fim da proteção que tinham. Reação em Brasília está sendo de pânico total. Palácio do Planalto convocou reunião emergencial na madrugada quando o vazamento apareceu no New York Times. Lula foi acordado às 3 da manhã, leu trechos da reportagem e entrou em desespero. Porque sabe exatamente o que Maduro pode revelar. Porque participou pessoalmente de tudo o que Maduro está contando. Moraes também foi informado durante a madrugada. E pela primeira vez em anos, Moraes está com medo real. Porque delação não é no Brasil. É nos Estados Unidos. Ele não controla a justiça americana. Não pode censurar promotores americanos, não pode prender investigadores americanos, não pode intimidar testemunhas que estão em solo americano. Está completamente exposto. E tentou acionar advogados americanos urgentemente. Quer contratar defesa preventiva nos Estados Unidos, mas escritórios que consultou recusaram. Nenhum grande escritório americano quer defender alguém acusado de ligação com o narcotráfico venezuelano. É suicídio profissional. É mancha na reputação. Então Moraes está sem defesa adequada. Gilmar Mendes está se afastando rapidamente de Moraes. Mandou mensagem ontem que vazou. Alexandre, não posso te ajudar nisso. Se acusações forem confirmadas, você está sozinho. Não vou queimar meu nome defendendo ligação com o narcotráfico. É abandono total até de aliados mais próximos. Dias Toffoli também recuou. Disse em conversa privada que vazou: sempre avisei que Moraes ia longe demais, agora colhendo consequências. E tem possibilidade de que Toffoli também seja citado na segunda fase da delação. Maduro mencionou que revelaria outros magistrados. Toffoli pode estar na lista. PT está tentando fazer controle de danos. Gleisi Hoffmann deu entrevista dizendo que delação de bandido não tem credibilidade, que Maduro está mentindo para conseguir benefícios, que tudo é armação americana contra a esquerda latino-americana. Mas discurso não está convencendo ninguém, porque Maduro está apresentando documentos. Não é só palavra dele contra outros. E Lula vai ter que se pronunciar. Não tem como ficar em silêncio quando o ditador venezuelano te cita 17 vezes em delação para a justiça americana. Assessores estão preparando nota oficial, mas estão com dificuldade enorme, porque qualquer declaração que Lula fizer pode ser usada contra ele posteriormente em processo nos Estados Unidos. Então estão cogitando estratégia de não dizer absolutamente nada, ignorar completamente, fingir que não existe, deixar passar, esperar que vire página, mas é estratégia arriscada, porque silêncio pode ser interpretado como confissão, e a opinião pública vai cobrar posicionamento. Eduardo Bolsonaro, que está em Washington, já teve acesso a trechos mais extensos da delação, e postou: isso é só começo. Maduro sabe de tudo, e vai contar tudo. Lula está acabado, Moraes está acabado, PT está acabado, esquema inteiro vai desmoronar. É questão de semanas. Paulo Figueiredo também se pronunciou. Sempre disse que havia dinheiro de fora financiando a esquerda brasileira. Sempre disse que Venezuela estava envolvida. Sempre disse que havia juízes protegendo o esquema. E fui chamado de louco, de conspiracionista. Agora Maduro está confirmando tudo que eu denunciei durante anos. Constantino comentou: delação de Maduro é terremoto político que vai derrubar múltiplos governos na América Latina. Brasil, Bolívia, Colômbia, todos tinham gente recebendo dinheiro venezuelano. E Maduro vai entregar nome por nome, documento por documento. É fim de era. Alan dos Santos de Miami. Tenho informações de que a segunda fase da delação será ainda mais pesada. Maduro vai citar juízes do TSE que fraudaram eleições de 2022. Vai mostrar como o dinheiro venezuelano financiou compra de urnas eletrônicas. Vai provar fraude eleitoral com documentação técnica. O Brasil vai explodir. E próximos passos são previsíveis. O Departamento de Justiça americano vai formalizar acusações contra todos citados na delação.
vai pedir cooperação de Brasil através de tratados internacionais. O Brasil vai ter que entregar documentos, vai ter que permitir investigações ou sofrer sanções econômicas devastadoras. Lula vai tentar bloquear cooperação, vai alegar soberania nacional, vai dizer que Estados Unidos não podem interferir. Mas Trump já deixou claro que não liga para essas desculpas. Se Brasil não cooperar, Trump aplica tarifas, corta comércio, isola Brasil internacionalmente e Lula não aguenta a pressão econômica dessa magnitude. Então o cenário mais provável é o seguinte: o Brasil vai ser forçado a cooperar com a investigação americana. Vai ter que entregar Moraes se intimação vier. Vai ter que permitir acesso a contas bancárias. Vai ter que abrir sigilos. E quando tudo isso acontecer, esquema completo vai ser exposto publicamente. E a exposição vai mostrar que tudo que conservadores denunciavam durante anos era verdade. Dinheiro de narcotráfico venezuelano financiando o PT. Juízes brasileiros no esquema. Eleições compradas. Mídia corrompida. Movimentos sociais pagos. Tudo comprovado documentalmente. Será validação completa. Bolsonaristas vão ser vindicados. Patriotas vão ser reconhecidos como estavam certos o tempo todo. E a esquerda vai ser exposta como organização criminosa internacional ligada a narcotráfico. Consequências políticas serão gigantescas. PT pode ser declarado organização criminosa. Lula pode ser preso novamente. Moraes pode ser afastado do STF. Outros ministros podem renunciar preventivamente. O Congresso pode sofrer CPI devastadora. Eleições de 2022 podem ser anuladas. É cenário de reconstrução completa do sistema político brasileiro. Limpeza geral. Punição de todos os envolvidos. E restauração da democracia real sem corrupção sistêmica. Maduro entregando tudo é presente para o Brasil. Porque finalmente vai expor podridão que está no poder há décadas. Vai mostrar para o povo brasileiro que não era teoria da conspiração. Era conspiração real, documentada, provada. E agora sendo confessada por um dos principais operadores. Inscreve-se agora. Ativa sininho. Vira membro. Porque a segunda fase da delação sai semana que vem. Maduro prometeu revelar outros nomes. Outros magistrados. Outros políticos. Outros empresários. E vamos cobrir tudo ao vivo. Trump está usando a delação de Maduro como arma geopolítica perfeita. Destrói a esquerda latino-americana, expõe corrupção sistêmica, valida a política anticomunista dele. E ainda consegue processar criminalmente meia dúzia de líderes regionais que se opunham a ele. É xadrez em nível de mestre, capturou Maduro, garantiu delação, está usando informações para pressionar governos, para forçar alinhamento, para limpar a América Latina e para garantir que a região nunca mais seja ameaça para interesses americanos. O Brasil está no centro disso, porque é o país mais importante. Porque Lula é figura central do Foro de São Paulo. Porque a exposição do esquema brasileiro derruba a estrutura inteira. E Trump sabe disso. Por isso deixou o Brasil para a última fase. Cercou por todos os lados. E agora está usando Maduro para dar golpe final. Próximas semanas vão ser históricas. Vão definir o futuro do Brasil para décadas. Ou o país se livra finalmente dessa quadrilha. Ou a quadrilha consegue se proteger mais uma vez e continua destruindo a nação. Mas dessa vez é diferente. Família, preste atenção aqui no Gustavo Gaia. Tem petista na live aí, tem mortandela aí na live, hein, família? Gustavo Gaia entra ao vivo, trazendo informação aqui, falando que o Moraes, preste atenção, Moraes pode ser preso a qualquer momento. As provas foram confirmadas pela Polícia Federal. Gustavo Gaia, cadê? Quem tá falando aí que o vídeo é fake, que é mentira, que é lero-lero? Leia o que tá escrito aí, então. Quem tá falando que é fake news, leia aí, por gentileza. Leia o que tá escrito aí. Gustavo Gaia trazendo informação aí, ó. Informação pesada agora. Urgente, Moraes pode ser preso a qualquer momento. As provas foram confirmadas pela PF. Vou colocar aqui. Gustavo Gaia, deputado federal, pessoal. Não é eu não, é o Gustavo Gaia. Vamos ouvir. Para quem tá falando que é mentira aí. Preste atenção, pessoal. Para quem tá falando que é fake news, preste atenção aí que é o deputado federal. Acabou para o Alexandre de Moraes. Não tem a menor condição desse cara continuar no STF. No mínimo, ele tem que acordar amanhã, 6 horas da manhã, com a Polícia Federal batendo na porta da casa dele. Olha isso. Tem que acordar amanhã, 6 horas da manhã, com a Polícia Federal batendo na porta da casa dele. Eu vou te explicar o porquê. Veja aí, vamos ver aqui. Preste atenção. Pessoal, preste atenção que eu vou colocar o Gaião para falar aqui. O Gaião vai trazer informação, beleza? Dá o like aí. Quando eu falo que aqui, ó. Acabou, família. O Gaião trouxe a informação. É a informação do Gaião. Preste atenção, gente. Oh, meu Deus do céu. É o apito final. Gustavo Gaia
trazendo a informação. O Gaião, mais uma vez aí, batendo, colocando a bola para dentro e trazendo a informação na velocidade da web. Para quem tá falando que é mentira, preste atenção no Gaião. O apito final foi dado pro Gaião. Vamos ver aí, Gustavo Gaião. Pessoal, preste muita atenção o que o Gaião vai falar, beleza? Aguce seus ouvidos o negócio, amigo. O tabuleiro foi mexido. Mexeram no tabuleiro. Meu Deus, é informação demais. É informação demais. Fala, Gaião. Gaião. Solta a bomba, Gaião. Fala pra nós. Gustavo Gaião. Gustavo Gaio. Vamos ouvir o Gaião. Acabou para Alexandre de Moraes. Não tem a menor condição desse cara continuar no STF. No mínimo, ele tem que acordar amanhã, 6 horas da manhã, com a Polícia Federal batendo na porta da casa dele. Eu vou te explicar o porquê que ele acabou de se autodestruir, tentando desmentir a matéria que saiu da imprensa. Vamos lá. A imprensa divulga que Moraes e Boccaro trocavam muitas mensagens um com o outro, batendo o maior papo através de imagens de visualização única. Daí nós entendemos que eles escreviam os textos em blocos de notas, faziam um print e enviavam a mensagem em visualização única, achando que dessa forma eles jamais seriam descobertos e os seus planos malignos seriam sempre secretos. Mas a imprensa divulgou. Só que Moraes achava que a ligação entre as mensagens era feita através dos horários que o print era feito e o horário que a mensagem era enviada. Daí o Moraes nos faz um gigantesco favor e mostra o quão podre o STF virou. Ele solta essa nota. Nessa notinha mequetrefe, o Moraes afirma através do STF, tá? Do STF. Ele afirma que o conteúdo que acharam no celular do Boccaro e do computador não foi enviado para ele. Ele afirma que estava na pasta de outra pessoa e que não havia sido enviado para ele. Primeiro, ele não nega que conversou com o Boccaro. Como se não fosse bastante, ele fala, olha, essas mensagens aí, esses prints, não foram enviados para mim, foram enviados para outra pessoa. Ele achava que a ligação entre o print e a mensagem tinha sido feita usando o horário do print e o horário da mensagem. Peraí. O Globo vai lá e publica algo que acaba com a carreira do Alexandre de Moraes. Mensagens trocadas entre Boccaro e Alexandre de Moraes foram extraídas e periciadas pela Polícia Federal. Não foi pela Malu Gaspar, foi pela Polícia Federal. Diferentemente do material enviado à CPMI do INSS, o conteúdo que a Globo teve acesso não é fruto de comparação entre os horários dos textos que constam em bloco de notas do banqueiro. Sabe como foi feito? Aqui vai o último prego no caixão Alexandre de Moraes. Bem aqui, ó. Diferentemente do material enviado à CPMI do INSS, o material que a Globo teve acesso não é fruto de comparação entre os horários dos textos que contam nos blocos de notas de Boccaro e as mensagens enviadas por ele, embora coincidam. E sim, resultado da extração realizada por um software específico que exibe conjuntamente as mensagens e os arquivos enviados, revertendo na prática a visualização única da mensagem. A Polícia Federal tem um software que reverte o processo de visualização única para ver qual foi a mensagem enviada e eles sabem que foram exatamente aqueles. Moraes mentiu, a mentira não durou nenhuma hora e o Brasil agora sabe que ele mentiu 2 vezes. Fim desse caso. E olha o vídeo que eu acabei de receber de uma patriota exilada, mãe de 4 filhos, também perseguida por Moraes. Ó, Salomão, mudei hoje, aqui é o espaço, graças a você, que é um cantinho aqui no fundo de uma casa. Ó, meu amigo, o dinheiro que você mandou, sobrou da mudança, consegui comprar umas coisinhas para me comer, comprei pão, graças a você, banana. Só não comprei leite porque não tem geladeira, comprei água. Aqui, ó, tem de uma vizinha. Então, assim, ó. Aqui é a minha toalhinha, eu tomo banho lá fora, tem um banheiro que a moça deixou eu usar. Aqui é o meu cantinho que eu vou dormir, consegui trazer uma cobertinha. E aqui, ó, minha Bíblia que está sempre comigo. Ela que me dá força. Eu não quero nem dinheiro, eu não estou pedindo nem dinheiro. Eu só queria que você me ajudasse comprando uma geladeirinha usada, um fogão, mesmo que seja de 2 bocas. Porque eu preciso muito colocar uma água dentro da geladeira. Eu não sou nenhuma criminosa. Eu só peço a ajuda de vocês. Eu só quero uma geladeira, um fogão. Me ajude, por favor. Eu recebi aqui também um print, só para você ter noção da desumanidade, da gravidade da situação. É
Ela foi expulsa, teve que sair de onde estava morando, porque atrasou acho que 4 ou 5 meses de aluguel e não tinha o que fazer. Eu sou um exilado político, estou numa situação tão difícil quanto, mas eu pude compartilhar um pouco do que eu tenho com ela, eu ajudei ela a se mudar, fazer uma comprinha para ela, e nesse pequeno quarto que ela arrumou para morar a partir de agora, tomar banho lá fora, no quintal, gente, assim, é surreal. Quando eu vi a ligação por vídeo, eu desacreditei. Mas, enfim, ela precisa muito, gente, de pelo menos uma geladeira pequenininha, acho que é mini que fala. Família, tem muita gente sendo perseguida aí. Depois eu vou puxar isso aqui e ver, né, o que essa mulher tá passando aí, porque essa pessoa aqui eu já sei que tá sendo perseguida aí pelo cara que não pode pentear o cabelo. E agora saiu mais informação. Tá sendo uma bomba atrás da outra. O Gaião trouxe aqui, ó, é oficial. PT já fala em plano B e querem tirar o Lula das eleições. É o que eu vinha falando aqui, né, família? Ele vai estimular uma doença para não passar vergonha aí e vai sair fora. Preste atenção aqui. Vamos ouvir o Gaião. Tudo indica que vai acontecer no Brasil exatamente o que aconteceu nas eleições de 2024 nos Estados Unidos. Aquilo que no começo parecia apenas ser um boato, um rumor sem fundamento, se fortifica, se fortalece cada vez mais e realmente há uma intenção de impedir Lula de ser candidato. Isso é muito maldade. Lula tem todo o direito de ser candidato e vou defender a candidatura do Lula até o final. Eu entendo, as pessoas mais próximas ao Lula, o Sidônio, já estão percebendo que o Lula já não consegue mais falar, concatenar ideias, formar uma frase. Está cometendo um grande erro que é falar a verdade às vezes, né? Vamos lembrar rapidamente. Um traficante é vítima do usuário, se tá caro não compre, o povo está endividado porque gasta demais, chinês come cachorro. E a última, né, nessa semana passada, correndo com o aviãozinho na mão como se fosse um brinquedo. Depois tem que ter o Sidônio cochichando no ouvido dele para falar sobre o Pix. A situação está tão desesperadora para esse pessoal que os amigos do Lula já estão falando em plano B. Já estão fazendo pesquisas com o nome de outras pessoas, já estão mencionando a possibilidade do Lula não ser candidato. Isso já saiu do círculo do PT. PT discute plano B para 2026 e admite nos bastidores risco de Lula ficar fora da disputa. Debate interno sobre sucessão ganha força diante da alta rejeição do presidente e do avanço de Flávio Bolsonaro nas pesquisas. Bom, o que eles não colocaram aqui é que o óbvio não é apenas da rejeição do Lula que eles não estão conseguindo diminuir. A rejeição do Lula não consegue ser diminuída porque o Lula fala uma besteira atrás da outra. Ele está falando a verdade, ele está falando aquilo que o coração dele sempre disse, né? Temos que combater a família, a fé e o que mais? Os costumes e a pátria. Lula fala isso na frente de centenas de pessoas gravado e o vídeo viraliza. Não tá bom, não tá bem para esse cachaceiro. Então vamos lá, vamos voltar para a matéria aqui rapidão. Avanço de Flávio Bolsonaro nas pesquisas e o aumento da rejeição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriram nos bastidores do PT e do Palácio do Planalto uma discussão sensível. A possibilidade de o petista não disputar a próxima eleição presidencial. No programa Ponto de Vista, o colunista Robson Bonin e o cientista político Marco Antônio Teixeira analisam o cenário e apontam que a sucessão no campo governista já está em curso, ainda que de forma não oficial. Lula pode mesmo ficar fora da eleição? Segundo Bonin, a hipótese de substituição do presidente não é mais tratada como improvável dentro do governo. O avanço da rejeição e o risco eleitoral têm alimentado essa discussão. Então, vamos lá, vamos voltar. Em 2024, os democratas viram que o Biden não tinha a menor condição de participar de um debate. Ele participou do primeiro debate, foi tão horrível, foi uma coisa tão assustadora, que eles imediatamente tiveram que trocar o Biden e colocaram a vice, que é a Kamala Harris, como candidata. E foi um desastre absoluto. Há algum tempo, a política brasileira meio que repete o que os Estados Unidos acontece. Inclusive aqui, a esquerda repetiu o 8 de janeiro, que nos Estados Unidos foi o 6 de janeiro. Se tudo continuar no jeito que está, se os passos forem os mesmos, nós vamos ver ou escolhendo o Alckmin para ser candidato a presidente, o que seria ótimo, ou alguns dos nomes que eles estão cogitando, como Camilo Santana e Haddad. Qualquer um desses nomes mencionados, a surra vai ser tremenda. Haddad é o cara dos impostos. Camilo Santana é totalmente desconhecido e não só isso.
está enfrentando agora um gigantesco escândalo de roubo do MEC, ele é o ministro da Educação, que envolve a nora e o filho do Lula. Cara, vai ser um prato cheio pra gente se eles fizerem essa opção. O Alckmin é o chuchu. O Alckmin, se Deus quiser, ele é um cara que não tem a menor possibilidade do centro votar, porque ele é o cara que ficou gritando Lula! Lula! E tava lá tirando foto com os terroristas lá no Irã. Então, seria ótimo se ele se tornasse o candidato. Mas voltando aqui, porque muita notícia boa em pouco tempo. Gente, vocês estão reparando, nesse ano, o tanto de notícia boa, o tanto que esse governo está se desgastando, está um produto vencido. Até aquelas pessoas que gostavam do Lula falam, não dá mais, já deu, já era. Esse cara não consegue mais. Ninguém aguenta os escândalos de corrupção, a qualidade de vida diminuindo, a criminalidade aumentando, o preço do supermercado estourando, o povo sem emprego, apesar dos relatórios falsos do IBGE. Né? A perspectiva da população é que tem que sair o PT do poder, tem que sair a esquerda. E o Lula está numa rejeição tão grande que qualquer nome que ele indique vai carregar essa rejeição. Essa rejeição ela contagia. Enquanto isso, Flávio Bolsonaro decolando, mesmo eles colocando o Bolsonaro preso, Bolsonaro escolheu e vai colocar na presidência o filho dele, e nós vamos ajudar, e tá tudo muito bom, vamos caminhando desse jeito, continue na oração. Eu acho, sinceramente, que tudo que está acontecendo é o resultado de milhões de pessoas orando há mais de 3 anos e meio para que o Brasil volte a dar certo. Família, agora preste atenção nisso aqui que eu vou mostrar aqui, ó. Que a Mortandela Lima soltou uma dinamite. Tudo indica que vai acontecer. Uma dinamite agora aí que você vai ficar impressionado. Olha aqui o que a Mortandela Lima soltou aí, ó. Bomba explodiu no colo do Lula. O caso BRB agora é um tsunami. Servidores do Estado, de vários estados, podem ficar sem salário. O escândalo do Banco Master chegou à rampa do Planalto. Veja isso aqui, ó. A própria Mortandela Lima, que tanto defendia o larápio, agora está tendo que engolir o choro. Como eu disse aqui um pouco, Nath, a gente tem toda a folha do funcionalismo do GDF, ou boa parte dela, caindo diretamente no BRB, ou seja, os pagamentos dos salários dos servidores do Distrito Federal são feitos no BRB, mas de outros estados também. E isso levantou um alerta entre aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Qual é a ordem do Lula até agora, tá? A ordem do Lula é: o governo federal não se mete nisso. O governo federal não vai se meter nisso. Né? Essa foi uma negociação tocada com o aval do governo do Distrito Federal, sob os olhos do então governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que o governo do Distrito Federal precisa resolver com seus ativos, inclusive. Porque quem é o acionista majoritário do BRB? É o GDF, é o governo do Distrito Federal. O problema é que uma eventual crise no BRB pode ter impacto em estados, por exemplo, Pernambuco, Bahia, Maranhão, que tem servidores recebendo seus salários no Banco de Brasília. Suas contas estão no BRB. Então, o que estão dizendo agora para o presidente da República? Olha, talvez seja o caso de acompanhar essa situação com mais vagar, porque uma eventual crise no BRB pode ter, sim, impacto em estados que são majoritariamente lulistas. E, via de regra, Natália, o que a gente está vendo em todo esse escândalo do Master é que, apesar de não haver, nesse momento, nenhum envolvimento comprovado de integrantes do governo federal, a crise está caindo no colo do presidente Lula, né? Apesar de ter governador do Distrito Federal, integrantes de partidos do Centrão, candidatos de partidos do Centrão, já notadamente citados, ministros do Supremo Tribunal Federal, notadamente citados na lista de relacionamentos de Daniel Burcaro, sem que isso tenha caído no colo, sem que isso tenha resvalado em um quadro, por exemplo, de alto escalão do governo Lula, ainda assim a conta está ficando para ele. Então, imagine, é o que está na coluna de hoje, que eu convido todo mundo a dar uma passadinha lá para ver, imagine se isso começa a resvalar, por exemplo, nos pagamentos de servidores de estados majoritariamente lulistas. Então, o presidente está sendo acompanhado, olha, essa crise agora, Natália, bem de pertinho. Família. Tem mais, sempre cabe mais, né? Aqui, ó, a Globo News também falando sobre
essa situação aí, ó. O BRB pediu que o Supremo Tribunal Federal reserve o dinheiro recuperado em eventuais delações envolvendo o caso Master. O objetivo é cobrir os prejuízos causados ao Banco Público de Brasília. Assunto para Fernanda Ruvenar. Fernanda, nem tem delação assinada e o BRB já está procurando dinheiro lá. É possível isso? Existe precedente? Conta pra gente qual a viabilidade desse pedido. Não é muito comum, viu, Vitor? Bom dia mais uma vez a você, bom dia a todos que estão com a gente aqui no Impondo. Esse pedido veio num comunicado ao mercado feito ontem à noite, publicado ontem à noite pelo BRB, o Banco de Brasília. Nele, o BRB diz que protocolou no âmbito de procedimentos judiciais relacionados a operações com o Banco Master uma petição com o pedido de tutela cautelar com o objetivo de resguardar o direito do banco à eventual recomposição integral de danos sofridos. Na prática, o que o BRB está pedindo ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, é que em eventuais delações premiadas haja uma reserva específica para ressarcir os danos sofridos pelo BRB, pelo Banco de Brasília. A gente tem um destaque dessa nota, desse comunicado que foi publicado pelo BRB, peço para colocar aí na tela, porque o comunicado diz que a medida judicial visa a eventual reserva, segregação e vinculação de bens, valores, ativos, créditos e fluxos financeiros que venham a ser identificados, recuperados, bloqueados, repatriados ou ofertados no contexto de investigação em curso, inclusive no âmbito de eventuais acordos de colaboração premiada, e que eventuais valores recuperados devem observar a priorização da reparação dos prejuízos causados às partes lesadas. Quem trouxe essa informação ontem à noite pra gente foi a nossa Camila Bonfim. Como eu citei, esse não é um pedido muito comum. A Camila, inclusive, ressaltou isso para ela quando trouxe essa informação. O que acontece geralmente quando há esse tipo de investigação, quem costuma pedir a reparação é a autoridade responsável pela investigação. Então, nesse caso, o BRB está antevendo essa situação, né? Tá se adiantando a essa situação, porque como você mesmo citou, ainda não tem nem delação fechada ainda, né? Delação homologada ainda. Então, tudo isso está sendo, digamos assim, premeditado pelo BRB. Quando há delações, né, nesse caso, em que existe a possibilidade de uma devolução de dinheiro por parte dos delatores para poder cobrir algum tipo de prejuízo, por exemplo, esses pedidos partem geralmente da autoridade investigativa, vamos supor, do Ministério Público Federal. Então, esse seria um caso ali não muito comum, né, em que o próprio banco estaria pedindo já para ter essa reserva como forma de ser ressarcido em situações de prejuízo por conta da relação da relação com o Banco Master. Então, lembrando que o caso do Banco Master, ele corre em segredo de justiça e que estão em negociações nesse momento as delações de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e Fabiano Zettel, que é ex-cunhado de Daniel Vorcaro e que é apontado também como o principal operador financeiro desse esquema. O BRB pediu... Família, isso vai respingar. Isso vai respingar, já está respingando no colo do barbudo, família. Não tem mais para onde ele correr. Acabou, já era. Game over, fim de jogo para o barbudo, família. Fim de jogo para esse barbudo. Vamos ver aqui, ó. Acabou. É o fim. Deu Gaião falando. Enquanto o Moraes finge que não é com ele, nada está acontecendo, não precisa nem dar uma resposta, o mundo continua desabando na careca daquele cidadão. Todo santo dia é alguma bomba. Vocês sabem, ontem, né, saiu na imprensa, que o Alexandre de Moraes e a esposa dele viajaram em jatinhos de Vorcaro e do Zettel. Curiosamente, a esposa do Moraes quis explicar que era um acordo ali, que eles tinham feito no contrato, né, que essas viagens seriam deduzidas do valor que eles receberiam. Só que aí vem um problema. Essas viagens, se fossem contabilizadas, eu até tenho aqui, ó, se essas viagens fossem contabilizadas seriamente, tá aqui, elas dariam mais de R$1 milhão. Isso aqui é o custo que seria cada viagem, chegando a ter um custo de R$290 mil, apenas um trecho que o Moraes e a esposa dele teriam feito. Então isso aqui, se fosse somar tudo, cerca de R$1 milhão seriam essas viagens nos aviões de Vorcaro e Zettel. Lembrando que o avião do Zettel não pode fazer táxi aéreo. Não é um avião que você possa alugar. Aí surge mais uma bomba agora. Vocês se lembram daquelas conversas do Vorcaro com a namorada dele, dizendo que encontraria o Alexandre de Moraes? Pois bem, esse encontro aconteceu um dia depois de uma dessas viagens que o Alexandre de Moraes fez no jatinho da empresa do Vorcaro. O que tem agora de novidade é uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo que mostra justamente que o ministro Alexandre de Moraes viajou de Brasília para São Paulo em agosto de 2025 em um avião dessa empresa, né, da qual o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, era sócio. E aí tem uma coincidência. Uma coincidência, é só coincidência, tá? No dia seguinte a esta viagem, o ministro teria se reunido com o banqueiro, segundo mensagens de Vorcaro enviada
a ex-namorada na ocasião, né? Inclusive teve ligação de vídeo que o Forcaro fez com a namorada dele, que mostra o Alexandre de Moraes ali no plano de fundo. Aquelas mensagens da Marta Graef. Tem mais, vamos lá. Documentos apontam que Alexandre de Moraes voou em um jatinho ligado a Daniel Forcaro um dia antes de um encontro entre os dois. O ministro do Supremo Tribunal Federal pegou um avião da Prime Aviation para ir de Brasília a São Paulo no dia 7 de agosto do ano passado, uma quinta-feira. Um dia depois do embarque, dia 8, Alexandre de Moraes teria se reunido com o então controlador do Banco Master. Pelo menos foi isso o que Daniel Forcaro contou à então noiva, a Marta Graef, em conversa no WhatsApp, obtida pela CPMI do INSS. Às 6h39 da tarde do dia 8 de agosto, Daniel Forcaro escreveu o seguinte: estou com o Alexandre e tenho uma reunião depois com o Ciro, que seria o senador Ciro Nogueira do PP. Olha que coincidência incrível. Como é possível, né, gente? No dia 8 de agosto, ele viaja no dia 7 de agosto e no dia 8, né? Aqui, ó, tá aqui, ó. A viagem tá até aqui, ó. Essa aqui, ó. Olha a viagem dele aqui, ó. A viagem do dia 7 de agosto, e aí, no dia 7 de agosto e no dia 8 de agosto ele se encontra. Uma viagem que custou 157 mil reais. Tá aqui, ó. Questão de mostrar. Uma viagem que custou aqui, ó, 157 mil reais no dia 8, no dia 7, e no dia 8 ele encontra com o querido dono da empresa do qual avião ele viajou. Mas é tudo uma coincidência. E se você fizer qualquer ilação, inquérito das fake news na sua cara, porque isso é um atentado contra a democracia. Enquanto isso, o Moraes continua como se nada tivesse acontecido. Continua multando 7 bilhões os caminhoneiros, continua multando, prendendo pessoas que doaram R$500 numa vaquinha de ônibus há 14 anos, condenando uma pessoa dessa, um empresário que doou R$500, pegou 14 anos. Tudo isso vai ter que ser desfeito. Mas o primeiro o Brasil tem que saber, sem sombra de dúvida alguma, o que ele fez. Enquanto ainda houver a menor possibilidade do que ele fez ficar escondido, a gente não vai conseguir realmente fazer a mudança que a gente precisa. Então, o Brasil precisa saber de tudo isso. Compartilhe esse vídeo. Vamos aumentando aí a possibilidade do impeachment do Alexandre de Moraes logo no primeiro semestre de 2027. Não é só impeachment. Enquanto o Moraes finge que não é com ele. Não é só impeachment. Não é só impeachment. Será também cadeia. Meu irmãozinho. Não será apenas impeachment. Vai dar prisão. Sabe por quê? Porque os Estados Unidos da América, família, já está sabendo de tudo. Os Estados Unidos da América já tem um relatório completo. Donald Trump não está brincando. Você viu o que Donald Trump fez na Venezuela? Vocês estão vendo o que Trump fez no Irã. E aqui o Brasil é o próximo da lista. Aqui será o próximo. Não tem estranho que vai passar batido, que não vai dar nada, não. Tá aqui, ó. Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, alertou que após Irã, o Brasil pode ser o próximo alvo de Donald Trump. É fake news, vai dar nada não. Eu quero assistir de camarote, comendo pipoca. Isso é uma verdade. Será passado a limpo, família. Será passado a limpo. Nada ficará coberto. Absolutamente nada. Fez um pronunciamento à nação ontem à noite, às 9 horas daqui, dos Estados Unidos, da costa leste, 10 horas no Brasil. E nesse pronunciamento ele falou sobre 2 assuntos. Um, obviamente, o lançamento da missão Artemis, que nós estamos na segunda fase da missão agora. Astronautas estão a caminho da Lua, farão uma missão que é praticamente um treinamento e uma preparação para a terceira fase, na qual realmente nós teremos astronautas pisando de novo na Lua, depois de tantos anos. A intenção de se constituir, de fato, uma base lunar é um esforço coletivo, porque nós temos a Boeing participando, temos a SpaceX, a Orange, ou seja, é o setor privado auxiliando a NASA a cumprir um objetivo que parece que há uma nova corrida espacial em relação à Lua. Nós temos a Índia, a China, diversos países que já mandaram sondas para o nosso satélite terrestre, e fala sobre essa liderança dos Estados Unidos nessa nova corrida espacial.
Mas, obviamente, ele toca no assunto que todos estavam aguardando, que era sobre a questão da guerra no Irã, ou como você bem definiu, a guerra no Oriente Médio. Alguns aspectos a gente precisa lembrar. Primeira coisa que o presidente Trump ele fez questão de mostrar é que ele tem a total iniciativa e capacidade, assim como no dia 28 de fevereiro ele teve a decisão de iniciar os ataques ao Irã, fez também no dia 3 de janeiro, quando ele faz aquela operação em Caracas e aprisiona Nicolás Maduro, são iniciativas dos Estados Unidos que ele toma unilateralmente sem consultar nenhum dos organismos multilaterais. Primeiro aspecto que a gente precisa entender é que, assim como a Organização dos Estados Americanos ficou sabendo pelos jornais do que aconteceu com Nicolás Maduro, da mesma forma, as intervenções que o presidente Trump tem feito em vários países, seja na Armênia, seja na Índia e Paquistão, seja ali no Egito, também com relação à hidrelétrica, seja até na questão da faixa de Gaza, são iniciativas que ele tem tomado à revelia dos organismos multilaterais, em especial das Nações Unidas, porque o Conselho de Segurança das Nações Unidas, e essa talvez seja uma das poucas convergências de opinião entre Trump e Lula, é que o Conselho de Segurança das Nações Unidas já há muito tempo não serve mais para nada. A modelagem, que você tem o veto de 5 países que são detentores de tecnologia nuclear, que têm artefatos nucleares, que são os vencedores da Segunda Guerra Mundial, essa modelagem impede, como aconteceu agora na invasão da Ucrânia. Família, eu sei que o trem está ficando muito apertado o lado do togado. A verdade dos fatos é essa aí. Vamos dar sequência a essa live aqui, preste atenção, acabou a patifaria. Vamos dar sequência, vamos sequenciar essa live aqui lá no nosso canal secundário, que é Vlogs do Barba Ruiva. Para você que não conhece, você vai clicar nessa capinha aí, ó. Nós vamos lá para o outro canal, vamos dar continuidade a essa live lá. A pior notícia chegou para o Barbudo agora. Trump dá ultimato para o Barbudo. O Careca tá desesperado. Clica aí e vão todo mundo para lá. É só você clicar nessa capinha aí, eu te espero lá. Bora lá, vai chegando lá e falando se deu certo. Bora lá.